falar dos acontecimentos. Agora, notícias do Corinthians aqui no Troca de Passes. Pode rodar o boletim. Rodrigues, um abraço para você, um abraço também para o Rafael Rezende, para o Grafite. O Corinthians fez hoje, nessa sexta-feira, os 2 últimos treinos nos Estados Unidos. Nesse sábado, enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia, às 7h30 da noite, horário de Brasília. O técnico Thiago Nunes, que deve colocar em campo a mesma equipe que iniciou o jogo contra o New York City FC. Então o Corinthians deve jogar da seguinte maneira: Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. No meio de campo, Camacho, Cantígio, Ramiro, Luan e Janderson. E no ataque, o Mauro Bocelli. O Mauro Bocelli, que deu entrevista coletiva depois do treino da manhã e falou sobre 2 jogadores: o volante colombiano Cantígio e o meio-atacante Luan, 2 jogadores que foram contratados para essa temporada 2020. O Mauro Bocelli falou a impressão dele em relação a esses atletas. Vamos ouvi-lo. Bueno, de Luan no hay mucho que hablar. Es un jugador que ya mostró su calidad y realmente el otro día demostró que con dos jugadas definió el partido. Cantillo es un jugador que viene de un fútbol distinto, como me ha tocado a mí. Es un jugador con mucha cualidad, que tiene muy buen pase y eso va a dar una dinámica distinta al equipo. Tá aí o Mauro Bocelli. Nessa entrevista coletiva, ele disse que está bem mais satisfeito com o novo estilo de jogo do Corinthians. No ano passado, quando o técnico Fábio Carille ainda era o técnico do Corinthians, o Bocelli deu uma entrevista coletiva daquelas bem sinceras, disse que não gostava do estilo de jogo do Corinthians, no entendimento dele muito defensivo, e que não proporcionava tantas chances de gol a ele, Mauro Bocelli. Isso deve mudar com o técnico Thiago Nunes. É um técnico mais ofensivo, faz um futebol bem mais vertical. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que a vida do Bocelli deve mudar mesmo nessa temporada de 2020? Ele deve ter mais chances aí de colocar a bola na caixinha? Deixa aí a pergunta para vocês, Rodrigo Rodrigues, Grafite, meu amigo Rafael Rezende. E faço convite mais uma vez, hein? Nesse sábado, às 7h30 da noite, horário de Brasília, Corinthians e Atlético Nacional da Colômbia, com transmissão ao vivo do canal Campeão. Um abraço para todo mundo. Valeu, Capa! E aí, senhores? Bocelli 2020 com acessórios novos aí? Companhia nova, né? O Corinthians deu provas aí nesse primeiro jogo aí que pode ter um ano melhor, né? Tecnicamente, os jogadores que chegaram acho que vão acrescentar muito no setor de criação da equipe, que foi a grande preocupação do ano passado, né? A chegada do Thiago também, o treinador com estilo diferente, que tem um estilo de jogo diferente, que beneficia os atacantes, né? A gente já viu isso no Atlético Paranaense. Agora cabe ao Bocelli também se ficar bem, né, fisicamente, para poder, quando a bola chegar, botar para dentro, né? Porque isso. Eu acho que chances ele terá mais nesse ano de 2020. Ano passado ele reclamou muito da falta de sequência, né? Que não conseguia jogar jogos seguidos. E era uma equipe que tinha dificuldade em produzir ofensivamente também, né? Mesmo para o jogador que estava em campo, se ele tivesse encontrado uma sequência maior, fatalmente teria tido dificuldades. E eu tenho curiosidade para entender, dentro desse modelo que o Thiago Nunes apresenta num primeiro momento, o encaixe do Bocelli por ser um jogador um pouco mais estático, que participa menos da construção e mais só da definição. Ele é um centroavante de um toque na bola. Né? Raramente vai ser o cara que vai receber para preparar, por mais que ele possa fazer um pivô ou algo do tipo. Mas é muito mais o cara para esperar essa bola para definição dentro da área. E que tipo de trabalho o Corinthians está jogando com os laterais bem espetados, né? Trazendo jogadores de lado por dentro, aglomerando por dentro, próximo ao Luan, dando muita opção de passe e movimentação para o Luan. Mas é essa compensação entre o jogo curto, né, e as inversões, as esticadas de bola para os lados do campo, que vai fazer com que o Corinthians consiga avançar no campo de jogo e coloque o Bocelli para funcionar. É óbvio, foi só um primeiro teste. O Ricardinho até falou, pelo que eu senti do jogo... Foi só um primeiro tempo, né? Foram 45 minutos do Corinthians ajustando ideias. E parece que nem se preocupou tanto em chegar com perigo, em pisar dentro da área com um grande número de jogadores, mas pautado na saída de bola, na construção, e isso funcionou bem dentro do jogo. Então, assim, eu acho que é um segundo ponto. Como fazer esse time, essa troca de passes, as inversões do Cantígio, a subida dos laterais no corredor, começar a se conectar com a presença de um 9 de área, com um 9 definidor. Mas a tendência é de um Corinthians que consiga colocar o seu 9 para trabalhar na temporada. Algo que ano passado se mostrou mais complicado. E como diz a nossa tarde aí, ó,
amanhã o Thiago não deve trocar o time inteiro no intervalo para poder observar melhor, Grafa, isso tudo que o Rafa disse aí, os jogadores em ação, o Cantígio ali, o Luan. E até pela característica do Luan e dos jogadores do Corinthians de meio campo agora, a própria volta do Pedrinho, eu acho que o Bozelli vai ter que participar mais do jogo do Corinthians. Como o Rafa fala da criação, sair da área, fazer um 2, fazer o pivô, ele já faz. Mas sair da área, abrir espaço para esses jogadores entrar, vir de trás, que a gente viu que o Luan no Grêmio, o próprio Cantígio no Júnior Barranquilla, são jogadores de toque de bola, de toque e profundidade, toque e passe. Ou seja, vai ter um volume de troca de passe muito grande na frente da área. E às vezes não vai ser o jogo toda hora chegar na linha de fundo, os caras cruzando pro Bozelli. Então ele vai ter que participar mais do jogo, fazendo mais o papel ali de sair para fazer um 2, fazer a tabela e abrir espaço para quem vem de trás. Eu sei que é muito cedo, foi só um tempo, mas eu fiquei com uma impressão boa, assim, de um F5, assim, sabe? De uma atualizada no sistema do Corinthians. Essa foi a sensação, claro. New York City, testando jogadores, draftados, né? Um grupo completamente diferente do que é utilizado na Liga Americana, na MLS. Mas as ideias estão presentes. E o Corinthians se movimentou para isso, né? Anunciou o Thiago bem cedo, no ano passado, e fez aporte no mercado para trazer soluções, né, para o grupo. Jogadores que o Thiago Nunes acredita que encaixam no seu modelo, na sua observação, gastando um dinheiro que a princípio não tem, a gente já falou sobre isso também, apostando alto na temporada 2020. Em 2019, por mais que não tenha funcionado, o movimento não foi tão diferente. O Corinthians tinha aquela sequência de anos, né, de Tite, de Mano, o sucesso do próprio Carille sendo campeão brasileiro, e tentou repetir isso em 2019, trazendo jogadores que o Carille tinha apreço, que poderiam desempenhar as funções que se imaginavam. Mas o Corinthians não evoluiu dentro da temporada. 2017 isso ficou muito claro, né, como o time foi crescendo e fez um primeiro turno de brasileiro espetacular. Em 2019 isso não se observou, o time empacou, tinha muita dificuldade de construir, por mais que fosse seguro defensivamente, era uma equipe de metade de tabela, não conseguia desgarrar no Campeonato Brasileiro. E acho que o Corinthians se movimentou muito bem no mercado. E tem um treinador que já aplicou boas ideias na última temporada, pode repetir isso no novo cenário e que foi bem assistido pela diretoria em termos de chegada de jogadores.